Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos um pouco sobre emergências da moda, aqueles problemas que acontecem e que às vezes a gente pensa que não tem solução. Às vezes, quando a gente vai sair ou vai participar de algum evento, acontecem alguns imprevistos que a gente fica desesperada e acha que a única solução é não ir mais, não participar mais, e a gente fica pensativa no que fazer nessas situações. Então hoje a gente vai supor 3 situações que têm muita probabilidade de acontecer e que às vezes a gente entra em desespero, não sabe o que fazer, mas eu te garanto que a maioria tem sim solução, e são soluções muito mais simples do que a gente pensa. A primeira situação é quando a gente não prepara ou não se organiza para aquele evento e chega o dia e pã, você não tem uma roupa para usar. Às vezes isso geralmente acontece ou quando o evento surge muito em cima da hora e você não sabe o que fazer, pensa que não tem roupa para usar naquele momento, ou às vezes o evento foi planejado, foi marcado muito antes e pelo fato de ter sido marcado muito antes, você esqueceu que ia e não preparou roupa e fica naquele desespero e a gente fala aquela famosa frase: meu Deus, eu não tenho roupa. Mas calma, dá para solucionar, dá para fazer alguns truques que dá para solucionar esse problema. A primeira coisa aqui, vamos supor que você estava saindo, viu que não tinha roupa para usar, não tem tempo para comprar uma roupa nova. Então, a primeira solução é analisar o que você tem. Na verdade, o primeiro passo, a primeira solução é se acalmar. Às vezes, quando a gente acha que não tem roupa ou não se preparou para aquele evento, às vezes, para nós mulheres, é um problema muito grande, a gente entra em desespero e acha que não vai mais. Mas calma, dá para solucionar, mas primeiro você precisa ter calma para poder pensar como você vai resolver aquela situação. Eu acho que a primeira solução é essa, ter calma para você conseguir pensar em formas de solucionar aquele problema. Depois, quando você estiver mais calma, o primeiro passo é analisar o que você já tem. Você não tem tempo e nem como comprar uma roupa nova naquele momento. Então, a primeira solução cabível nesse momento é se planejar com o que você já tem. Então, vai no seu guarda-roupa, olha as peças que você já tem. Muitas vezes tem muita peça esquecida no nosso guarda-roupa que a gente não usa há muito tempo. Então, essa já é um primeiro ponto a se analisar, roupas que faz um bom tempo que você usa ou roupas que você usou poucas vezes. Ou até mesmo uma situação que acontece com bastante frequência é você gastar uma roupa boa em um dia ruim. Então, às vezes, você vai super produzida, super arrumada, achando que aquele evento vai ser um máximo e quando você chega lá, não é nada do que você esperou. Então, você sente que gastou uma roupa boa em um dia ruim. Como a gente gosta de dizer no ditado popular, você gastou uma roupa muito boa em um evento muito paia. Então, esse tipo de roupa já é uma possível solução para esse problema. Então, o primeiro fato aqui é analisar roupas que você não usa há muito tempo ou que você usou poucas vezes. Outra dica legal também é você analisar o porquê que você não usou aquela roupa antes. É porque a barra tá grande, é porque tá folgada, ou tem um botão faltando, ou é simplesmente porque esqueceu no guarda-roupa. Às vezes acontece muito isso, a gente compra peças, usa muito pouco e por um motivo bobo a gente para de usar. São coisas que dá pra solucionar ali na hora, então dá pra facilmente fazer uma costurinha do lado, costurar um botão, um zíper. É claro que não vai ficar 100% perfeito, depois você vai ter que levar pra uma costureira, ou se você souber costurar, depois você costura com calma, porque geralmente quando a gente faz as coisas na pressa não funciona tão bem, mas são truques que dá para ali inventar na hora. Então a primeira dica é pensar no que você já tem. Outra dica são soluções simples. Então às vezes a gente acha que não tem roupa, não por falta de peças, mas por não saber combinar mesmo. Então o primeiro ponto bem importante aqui é você montar estilos de peças e estilos de roupas mais básicos. Então os looks monocromáticos, quando a gente não tem muito tempo ou tá em cima da hora mesmo, roupas do mesmo tom ou da mesma cor, já facilita, porque você não vai perder tanto tempo pensando em combinar, e se você tem uma quantidade muito limitada de peças, já ajuda também. Então, um look só branco ou um look só preto, às vezes salva muito a situação.
Outra dica que nem todo mundo pensa é pegar emprestado roupa de alguém do guarda-roupa da casa. Então, se você não é uma pessoa que mora sozinho, vamos supor que você mora com mais pessoas, dá para facilmente pegar emprestada a roupa de alguém e devolver depois. Então, se fica muito grande, a pessoa usa um tamanho maior que você, se for blusa, dá para facilmente colocar por dentro da calça, por dentro do short, dá para dar um pontinho. Então, são coisas que dá para solucionar ali rapidinho. Às vezes, até peças masculinas dá para facilmente usar em um guarda-roupa feminino. Uma coisa que já aconteceu comigo, que eu vou dar um exemplo de vida aqui para vocês verem que realmente tem solução. Porque falando na teoria, às vezes a gente não pensa que realmente funciona. Mas quando uma pessoa vem e dá um exemplo, às vezes a gente começa a pensar melhor. Eu tinha, na época de festa junina, muitas festas juninas para ir. Então, eu me planejei com uma quantidade X de roupas. Porém, eu me programei errado, errei nas contas de tanta festa junina que eu tinha para ir e acabou que todas as roupas que eu tinha planejado e que eu tinha comprado e juntado com as roupas que eu já tinha, não foram suficientes para a quantidade de eventos, não comportou a quantidade de eventos que eu tinha. E eu só lembrei no dia que tinha uma festa junina para aquele dia. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Era um domingo, não tinha nenhuma loja aberta. É o trágico, quem mora em cidade pequena. As lojas não abrem no domingo, então eu não tinha muito o que fazer. Então, ou eu usava as que eu já tinha, ou eu não ia. E como não ir não era uma solução cabível, então eu pensei, calma, vou manter a calma, vai dar certo, eu vou dar um jeito. Então eu fui no meu guarda-roupa, já usei a primeira dica, eu fui no meu guarda-roupa e já comecei a pensar em possíveis soluções. E eu encontrei um short que eu não usava há muito tempo. E eu não usava simplesmente porque ele era um tecido de alfaiataria, era um tecido mais arrumado, então eu não encontrava tantas situações para usar. Porque os eventos que eu tinha antes eram eventos mais casuais, então eu pedia um jeans ou outros tipos de tecido. Então, por um motivo bobo, eu parei de usar o short. Então, eu já tinha uma solução. Eu não tinha roupa nenhuma, então eu já tinha uma solução. Eu já tinha um short para usar e era um short preto. E preto vai com tudo. E já estava começando a dar certo. Só que eu não tinha mais blusas de festa junina para usar, fora as que eu tinha comprado. Então eu pensei, vou pegar emprestado de alguém da casa. As roupas da minha mãe não ficaram muito legais em mim. Porque realmente a gente tem um tamanho bem diferente. Na época a gente usava tamanhos bem diferentes. Então eu pensei, vou pegar uma emprestada do meu pai. Aí você deve estar pensando, não faz muito sentido. Se a da mãe não servir, a do pai vai servir? Mas calma, gente, eu tenho uma boa explicação para isso. Eu, primeiramente, peguei a blusa de festa junina dele, não era aquela de manga comprida, era aquela de manga mais curta, que geralmente a de manga comprida todo mundo já sabe o que fazer, né? Puxa as mangas, dá um nozinho e tá pronto. Mas eu queria fazer algo diferente. Eu queria improvisar, mas eu não queria que as pessoas soubessem que eu improvisei. Então, o que eu fiz? Primeiro passo. Eu falei, pai, eu posso ficar com essa blusa pra mim? Porque depois do que eu fizesse, ele não ia conseguir usar mais. Então eu falei, pai, posso pegar essa blusa pra mim? Ele pode. Aí eu peguei. Aí primeiro passo, eu cortei as mangas em V pra ficar aquele estilinho de manga bufante. O tecido deu uma desfiada? Deu. Mas é festa junina, então na minha cabeça dava certo. Aí beleza, cortei as mangas pra poder ficar um estilo mais legal. O tecido que sobrou da manga, eu fiz passadores de cinto para eu colocar um cinto na cintura. Porque se eu só colocasse o cinto na cintura, as pessoas iam saber que aquela blusa não era minha, que essa menina tá usando cinto, nem lugar de cinto tem, ela quer enganar quem? É o que eu fiz. O tecido que sobrou, eu cortei, embanhei, passei a tarde costurando, acho que foi o dia que eu mais costurei em toda a minha vida. Costurei e ficou pronto. Vou deixar um vídeo aqui do lado para vocês. Não parece que essa blusa era masculina, tá? E eu apenas fiz uns cortes e o tecido que sobrou, eu costurei na cintura para poder passar um cinto. E foi, gente. Assim, não é o melhor look que eu já usei na vida, mas dá super para improvisar. Isso foi ano passado e eu usei esse ano de novo. E ninguém percebeu, todo mundo achou que era uma roupa mesmo feminina. Então, são coisas que dá para adaptar. Então, às vezes a gente tem a solução em casa e acha que não tem. Por isso que é muito importante ter um pequeno kit de costuras em casa, por mais mínimo que seja. Você não precisa de uma máquina de costura, mas pelo menos uma agulha de tamanho médio e uma linha branca, que a linha branca dá para disfarçar melhor em vários tipos de tecido, para você não comprar várias cores de linha. Mas ter essas coisas em casa já te ajuda em situações de emergência, porque são coisas que você acha que nunca vai usar, que nunca vai precisar e acaba usando. Essa situação já é o contrário. Você teve bastante tempo para planejar sua roupa, idealizou uma roupa em casa, bonitinho. Eu tenho essa blusa que vai com essa calça, com esse sapato, você planejou todo na sua cabeça.
Aí, pã, na hora de você usar a roupa, o que que acontece? A roupa tá suja. Tá suja ou tá amassada. Tem essas duas suposições, tá suja ou tá amassada. A situação de estar amassado, caso você não tenha um ferro de passar, a gente tá falando isso de não ter um ferro de passar, tá? Porque nem todo mundo tem isso em casa. Então, se você não tiver um ferro de passar e a blusa tá super amassada e você não tem outra para usar, tem algumas soluções que você pode fazer que vão te ajudar a dar uma leve desamassada, não vai ficar perfeito, mas vai te ajudar. Que é, primeiro, se você tem chuveiro elétrico em casa, é só ligar ele e pendurar a roupa lá do lado do box ou de onde for o chuveiro, empendura onde fica a toalha e liga o chuveiro. Quando o vapor subir, tudo que é de tecido que está no banheiro automaticamente aquece. Então a roupa já vai ficar úmida e vai ficar quente. Então já vai dar uma desamassada. Aí depois você pega, sacode e deixa ela estiradinha, bonitinha. Evita que pegue vento, evita que mexam para ela não amassar. Vai ficar perfeito? Não vai. Mas se ela estiver quente, ela vai mudar a forma. Então depois você passa a mão. Se você quiser jogar uma misturinha antes de colocar no box para ela já ficar meio úmida. Uma misturinha bem legal na hora de passar roupa é álcool e amaciante, porque o álcool ajuda a desamassar mais rápido. Pelo menos é o que o pessoal da física diz, né? Mas eu não estudo física. Mas é o que as pessoas da física dizem e já foi comprovado, gente. Como eu não acredito em física, eu testei em casa para saber se dá certo. E realmente dá certo. Ajuda muito a desamassar a roupa, até no dia a dia, caso você tenha ferro de passar. Outra dica legal são os eletrônicos de cabelo que toda mulher geralmente tem em casa e que eles superaquecem. Então, o secador de cabelo te ajuda a desamassar a roupa, a chapinha te ajuda a desamassar a roupa. Então, fica diferente? Fica. Não fica um acabamento de ferro de passar? Não fica, mas já salva. E uma dica bem legal com a chapinha é passar a gola da camisa com chapinha. Porque é muito mais fácil que o ferro. Porque quando a gente passa o ferro, não desamassa totalmente. E já a chapinha pega bem legal. Então, gola de camisa para engomar com chapinha, até no dia a dia mesmo, é muito bom. Então, essas dicas que envolvem calor já ajudam a desamassar a peça. E também borrifar alguma misturinha e ficar passando a mão também ajuda. Não vai ficar perfeito, mas ajuda. O segundo caso é se a roupa estiver suja. Aí, se a roupa estiver suja, é muito mais complicado. Então, o primeiro passo é pegar essa blusa do cesto de roupa suja. É um pouco anti-higiênico, mas é uma solução. Você vai pegar essa blusa do cesto de roupa suja e se você tiver um tempo e estiver fazendo sol, a primeira coisa que você vai fazer é deixar ela pegando um pouco de sol, porque já vai ajudar a desamassar e sair um pouco do odor. Mas vamos supor que é uma roupa dia a dia, que não sujou quase nada, que você só usou e depois colocou, tá? Não vamos levar para casos extremos, que aí você realmente vai ter que lavar. Mas pega, deixa um pouco no sol para realmente essa blusa pegar um vento, porque dentro do cesto de roupa suja fica muito abafado. Coloca um vento. E depois você vai analisar se tiver alguma mancha, cogitar passar um pouquinho dessa misturinha que eu falei antes nas áreas principais que chamam, que é embaixo dos braços, na gola, na barra, que geralmente suja mais, e colocar no sol. Essa é uma solução mais ou menos cabível, mas ajuda. E uma coisa interessante também é você pensar em possíveis soluções. Então, quando a gente planeja uma roupa e às vezes ela tá amassada ou tá suja e você não sabe o que fazer, é porque você pensou em apenas um plano só. E a gente nunca pensa numa alternativa só. Então quando você for se planejando, você tem que pensar, se blusa tal não der certo, eu uso outra. Se blusa tal não funcionar, eu uso essa. A gente também tem que pensar nessas soluções antes do problema acontecer. Eu acho que é o famoso prevenir do que remediar. Então, você já pensar em possíveis soluções já ajuda bastante. E a última situação seria quando o look tá muito sem graça, você acha que não tá legal, que tem alguma coisa faltando. Esse eu acho que é o que mais acontece. Usar uma roupa e achar que ela não tá boa o suficiente para essa ocasião. Isso acontece justamente por conta que você precisa mudar algum detalhe. Então, às vezes, consertar alguma coisa que não tá legal ajuda bastante. Então, por exemplo, você vai primeiro entrar na frente do espelho e pensar o que é que você não tá gostando. É a parte de cima? É a de baixo? É o cabelo? É a maquiagem? Tem sempre alguma coisa que te incomoda mais e que você acha que o problema tá na roupa toda. Então, às vezes, nem sempre é a roupa toda.
Outra coisa que eu também não faria, caso eu não esteja gostando de alguma coisa, é pedir opinião para alguma outra pessoa. Porque sempre quando você pede a opinião de alguma outra pessoa, só tem duas situações. Ou a pessoa diz que tá bom e você acredita que tem que ir assim mesmo, mesmo não gostando de alguma coisa, ou a pessoa dá a opinião dela e ao invés de não estar gostando só de uma coisa, você passa a detestar tudo. Então, perguntar para alguma outra pessoa e fazer ela te convencer que tá bom, nem sempre é a melhor solução. Então, a primeira coisa que eu faria era entrar na frente do espelho e pensar por que eu não tô gostando e por que eu tô achando aquela roupa sem graça. E pensar também se realmente é a roupa, porque as pessoas limitam a aparência e principalmente limitam o look só na roupa. E não, inclui maquiagem, inclui cabelo, inclui sapato. Então, às vezes, colocar um cinto, uma terceira peça, seja uma jaqueta, um blazer, dependendo da situação, ou uma bolsa mais bonita, porque às vezes tem muito isso da bolsa. Às vezes uma roupa, ela comporta uma bolsa um pouco menor, e às vezes uma roupa comporta uma bolsa um pouco maior. Então, às vezes, se você mudar o tamanho da bolsa, se a bolsa estiver muito exagerada, não precisar daquela situação, não precisar daquela bolsa, ou trocar os acessórios, às vezes o cabelo que você não tá valorizando o brinco, às vezes a maquiagem também tá muito simples e você acha que é tudo, porque a maquiagem e o cabelo, eles influenciam muito na roupa. Então tem uma grande diferença entre usar uma roupa desarrumada e usar uma roupa super arrumada. Então acontece muito de você planejar a roupa, testar antes, muita mulher faz isso, testar antes, vestir a roupa antes e colocar na frente do espelho e falar: meu Deus, essa roupa tá muito sem graça. Às vezes é só você que ainda não tá arrumado o suficiente. Então tenta prender o cabelo, se ele estiver solto, ou se ele estiver solto, tenta prender um pouco menos. Às vezes a gente faz um rabo de cavalo, mas só prender um pouquinho do lado já resolvia. Então são coisas que você pode ir consertando. Mudar o cabelo, mudar a maquiagem, acrescentar alguma coisa que está faltando ou tirar, por exemplo. As dicas são basicamente essas. Você precisa entrar num consenso no que você está vestindo e pensar e manter a calma. Às vezes também é a cor que não está combinando, porque a gente acha que toda cor combina com toda cor. E às vezes não é bem assim, às vezes precisa mudar alguma coisinha. Talvez esse tom de amarelo que você está usando não fica tão legal com esse tom de vermelho. Então é isso que você tem que pensar. Muda uma coisinha e depois me conta como foi a situação, se você conseguiu resolver o problema. Espero muito que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!